Ó, na aula passada, o que a gente viu, né? Nós vimos um pouco de curvas, né? Que curvas são funções. Toda função que você que ela sai dos reais, o domínio. Aqui pode ser os reais ou um subconjunto dos reais, né? E chega em Rn, você pode chamar ela de curva, tá? É uma função que sai de RRN, basicamente, sempre. Inclusive, é, só isso. Assim, sendo bem sucinto, né? E nós vimos que, por exemplo, muda um pouquinho quando eu calculo o que vai mudar, porque o contradomínio dela vai ser um subconjunto, um subconjunto do Rn, ou o próprio Rn, né? E isso, quando eu quero calcular um gráfico, calcular o gráfico não, desenhar o gráfico, né? Ou desenhar a imagem, isso muda um pouco. Mas quando eu quero calcular o limite, eu quero derivar ou integrar, não muda tanto assim, né? Porque vai depender muito, assim, basicamente a mesma coisa do cálculo 1, só que você vai fazer coordenada a coordenada. Não altera tanto. Aí, na aula de hoje, eu vou falar de duas coisas, continuando essa parte de curva, que é reta tangente a uma curva e comprimento de curva. Comprimento de curva, eu poderia ter falado na parte de coordenadas polares, mas ia ser a mesma, assim, ia ficar redundante, né? Falar naquela parte de coordenadas polares e falar agora, aí eu, já que eu não falei naquele momento, né, eu falo agora. E aí, por que, por exemplo, reta tangente a uma curva, né? A uma curva. Por que é interessante eu estudar reta tangente a uma curva? Parece principalmente em física, né? Por exemplo, eu tenho uma curva. Quando eu falo uma curva, ou trajetória, né? Acho que na física também é muito comum usar o termo trajetória. Eu não sou especialista em física, na verdade não sei quase nada, mas é muito comum ou a trajetória, uma partícula percorre uma trajetória tal. Esses problemas são bem comuns, né? Você tem um caminho aqui, também pode ser chamado de caminho, são três nomes, já falei. Eu estou falando três nomes: curva, trajetória ou caminho. Por que, assim, já que eu falei de três nomes, por que no caso, nesse caso, existem três nomes, né? Depende muito da abordagem do problema. Geralmente, os físicos usam trajetória e os matemáticos usam curva ou caminho. Depende muito da abordagem, né? Mas, assim, no fundo, é tudo uma função, né? E depende da situação, você usa um nome diferente. Mas eu tenho uma curva aqui, AB. É muito comum isso na física, né? E eu tenho uma partícula tal que percorre a partícula P, né? Sei lá, qual é a velocidade da partícula no instante t zero igual a tanto? Isso é a coisa mais comum que existe lá na física. E aí, às vezes você precisa o quê? Saber o vetor velocidade, saber a relação do vetor velocidade em relação, não é nem a relação, mas a posição do vetor velocidade em relação ao vetor posição. E aí é que entra o fato da reta tangente, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que vocês sabem, né? Que a vetor velocidade é a primeira derivada, né? E a aceleração é a segunda. Vocês viram isso daí? Cálculo física 1, né? E aí vamos lá. Mas só que eu estou interessado em saber a reta tangente à curva nesse ponto aqui, né?
Vocês já viram reta tangente é uma função, né? É quase a mesma coisa, porque na função, lá no cálculo 1, a gente escreve a equação da função como x, como y igual a f de x. Aqui já é parametrizada, né? Como eu estou em duas variáveis, ou em três, vai ser x de t igual a... Na verdade, x igual a x de t, muda um pouquinho, né? Y igual a y de t, depende muito da situação. Aliás, eu vou escrever assim, f de t. Pronto. Assim, é claro que quando ela tem duas variáveis, quando for três, vai ser z de t infinitamente. Aí, nesse caso, a equação, eu só vou escrever a equação, viu? Mas ela é bem simples, né? Ah, antes que eu esqueça aqui, essa aula, página... Eu vou fazer ela do Guidorize, viu? Seção 7.5. Ainda é o mesmo capítulo da aula passada. E 7.6. Na verdade, e 7.7. 139. Mas aqui eu estou resumindo o que já está lá, ok? Eu vou falar só o essencial, principal. Então, muito bem. Então, uma definição, né? Que é justamente a da equação da reta tangente a uma curva. No ponto que é muito parecida com a do cálculo 1, que vocês já viram. Vou escrever exatamente o que está lá, tá? Então, eu vou pegar, seja f uma função, no caso, uma função ou uma curva, né? Em Rn. Derivável em T0, como vocês sabem, é quando existe a derivada, caso existir, vai existir f' de t, que quando eu falei na aula passada, né? Se existe a f' de t, quer dizer que existe a derivada em cada coordenada, ok? Vai existir essa, vai existir as intermediárias, existirão todas. Ela é derivável em T0 com a derivada da função no T0 diferente de zero, tá? Então, dizemos que df é um vetor tangente à trajetória. Tem crase aqui? Tem. De f. Primeira coisa, né? Eu tenho a minha curva, que é essa função aqui. Eu vou apagar essa função, porque isso aqui a gente não está utilizando agora, né? Eu tenho a minha curva, essa daqui. A derivada no ponto é o vetor tangente à curva no ponto, né? Assim, o que significa? Deixa eu pegar isso aqui. Esse ponto aqui é o ponto x0
f de x0, né? Aqui eu estou escrevendo no R2 porque é mais fácil de vocês entenderem do que fosse um desenho no R3 ou outra dimensão não dá para fazer mesmo. E aí o vetor tangente é aquele que, digamos assim, ele parte daqui. Não necessariamente tem que ser nesse sentido, né? Pode ser no outro. Isso aqui vai ser df. Deixa eu fazer mais assim, tá? Tangente à curva no ponto x0, f de x0. Aí a reta que tem esse vetor como vetor diretor, o que é um vetor diretor? Vocês devem saber isso, mas é aquele vetor, aliás, o que é o vetor diretor? É aquele que vai indicar digamos assim, o ângulo da reta, né? Você tem a reta, ela vai... E nós temos dois, né? Ok? Mas vocês sabem isso daí melhor do que eu. Então, essa derivada aqui é o vetor tangente, que é aquele desenho que eu fiz. E a reta tangente, né? A reta é essa daqui que eu vou escrever a equação. Que lambda real, né? É a reta tangente a curva ou a trajetória, né? De f. Por que ele está usando o nome trajetória aqui? Porque eu estou falando em vetor, né? Como eu falei, na física, eles usam assim, essa parte vetorial. Não sei se você botou as setinhas aqui, não botou, não. Mas é mais comum na física, né? Trajetória de f. Então, essa equação aqui é justamente a equação da reta. Essa equação azul aqui é justamente essa equação dessa reta que tem esse vetor aqui. Tem esse vetor, o vetor derivada como vetor diretor, né? Ó, é muito comum também, se eu não sei informações do vetor diretor, mas é muito comum também você determinar a equação da reta em função do vetor normal. Se aqui for o vetor normal, né? A equação da reta tangente é simplesmente porque quando eu pego qualquer vetor aqui em cima, um vetor v, a equação da reta vai ser simplesmente o normal, produto interno com qualquer vetor ali, igual a zero. Essa aqui vai determinar a equação da reta tangente. Porque ela caracteriza a reta tangente, pois todos os vetores da reta tangente serão perpendiculares ao vetor normal. É muito comum também ter esse entendimento. Vamos fazer um exemplo, né? Deixa eu ver se tem alguém. Não, ninguém falou nada. Tá, eu vou pegar esse exemplo aqui e vou falar algumas coisas dele, né? Seja f cosseno t seno t. Isso aqui eu já falei na aula passada, mas... E aí determine a equação.
equação da reta tangente. Ó, vamos lá. Vocês lembram qual é a imagem dessa função aqui? Quando eu fiz na aula passada, quando eu fiz ela na aula passada, né? Eu chamei de... Deixa eu diminuir aqui. X igual a cosseno t, né? Y igual a seno t. E aí nós observamos que x ao quadrado mais y ao quadrado é cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Isso aqui dá 1, né? Nós sabemos que isso aqui dá 1. Então, a imagem daquela curva é o círculo de raio 1. Pois bem, eu vou desenhar aqui o círculo. Aí, primeiro eu vou, assim, só para dar uma interpretação geométrica para vocês, né? O ponto f de π. Quando eu calculo f de π sobre 4, vai dar cosseno de π sobre 4, seno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, tá? Então, eu estou com esse ponto aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. E aí, eu quero saber justamente a reta tangente à circunferência nesse ponto aqui, ó. Ok? E aí, o que eu tenho que fazer? Encontro o vetor tangente, que é um vetor aqui, que nós sabemos que é df dt no t0. Nesse caso, o t0 é justamente π sobre 4, tá? Então, eu tenho que calcular ok? E aí, depois eu calculo a equação da reta tangente. Basicamente, é isso aqui, né? Eu tenho a circunferência e o vetor tangente vai ser, aliás, esse vetor aqui. Daqui a pouco eu vou fazer um exercício mais geral, que ele diz que o vetor tangente no círculo, ele é sempre perpendicular ao vetor posição. No caso, o vetor posição seria esse aqui. Aqui, ó. Ah, não, de azul não fica aqui. E aqui o vetor tangente, esses dois aqui são perpendiculares. Ok? Todo vetor tangente no círculo é perpendicular à posição. Mas vamos lá, né? Aí eu faço, assim, o cálculo em si, eu só estou dando a interpretação, falando um pouco mais, mas o cálculo mesmo é muito simples. Porque basicamente tem que calcular o f de π sobre 4, que eu fiz aqui. Eu tenho que calcular a derivada. Eu vou fazer aqui embaixo. E aí, como é que eu derivo uma curva? Eu derivo a primeira coordenada, que é menos o seno, né? E a segunda, cosseno. Né? Lembrando que a curva em si é cosseno de t, seno de t, né? E aí, derivar a curva, derivar a coordenada, né? Deriva a primeira, deriva a segunda. Agora, eu calculo o f' de π sobre 4.
que vai dar quanto? Menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. E aí escrevo a curva, né? Escrevo a equação, que vai ser o quê? F de π sobre 4 mais lambda F'. Esse x aqui, esse x, como a gente está... Aqui é um vetor genérico, né? Aqui é porque ele botou um x, porque ele não queria colocar x1, x2. Mas, por exemplo, como nós estamos no R2 nesse exemplo, esse x aqui é simplesmente xy, tá? Se fosse no R3, seria x, y, z. R4, aí você bota 4 variáveis. E por aí vai. Então aqui você pode escrever x, y. Aí o f disso é raiz de 2 sobre 2. Se quiser, você pode parar aqui, mas se você não quiser, você pode escrever no um pouco mais detalhado, né? Assim, basicamente... Não, o que eu fiz aqui? Basicamente, você pode escrever assim. Menos... Ok? Às vezes as retas têm esse formato aqui. Observe que quando, por exemplo, eu estou nos reais, eu não tenho essa segunda equação, né? Só tem a primeira. Então, o cálculo é muito simples, viu? Aí, no caso, por exemplo, no caso geral, como é que eu provo que a equação, no caso que eu falei, né? O vetor, na esfera, o vetor tangente é sempre perpendicular ao vetor normal. E, basicamente, esse exercício aqui, ó. Se... Aliás, antes de passar para isso, tem uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Que é algumas propriedades aqui. Porque eu vou usar essas propriedades justamente para provar isso que eu estou dizendo. Então, assim, sejam... Eu vou usar a anotação do livro, né? F de em R. Ele pega duas curvas, né? I, G. É o mesmo domínio. Mesmo domínio. Aliás, sejam... Aqui é uma vírgula. Isso aqui é uma função real, viu? Ela não é uma curva. Então, eu pego duas curvas, uma função real, e vale isso daqui. Quando eu derivo, é só a maneira de derivar, né? Eu derivo uma função, essa função aqui, vezes a curva, aí é a regra do produto, né? F', vezes, eu vou escrever assim, que eu botei um X, né? F de T. Então, deriva a primeira vezes a primeira vezes a derivada da segunda. Aliás, deriva a primeira vezes a segunda
mais a primeira vezes a derivada da segunda. Quando eu quero derivar o produto interno, aí era o que eu queria chegar. Você tem duas funções, duas curvas, eu quero derivar o produto interno. Isso aqui vai ser o seguinte, eu vou pegar o produto interno da primeira e derivo com a segunda, é como se fosse uma regra do produto, mantendo o produto interno. Então, pega a derivada da primeira, faço o produto interno com a segunda, mais a primeira, produto interno com a derivada da segunda. Ok? Aliás, aqui é um G. E produto vetorial é a mesma coisa, tá? Isso aqui vai ser útil talvez mais à frente. Essa do produto vetorial. Mas é melhor vocês já ficarem sabendo. Eu não sei qual a anotação que vocês preferem mais, mas eu vou usar essa aqui. Então, quando eu pego o produto vetorial, isso aqui é no caso em que n é 3, né? Que o produto vetorial só existe quando n for 3. É a mesma coisa, tá? Pego a derivada da primeira, calculo o vetorial com a segunda. Mais a primeira vetorial com a derivada da segunda. Coisa chata esse negócio que fica virando. É isso. E aí sim eu posso fazer o que eu falei que iria fazer, que é mostrar que o vetor posição sempre é perpendicular ao vetor tangente na esfera, né? Ele está dizendo aqui, algebricamente significa isso aqui. Se eu tenho uma função, uma curva, tá o quê, né? A norma dela é sempre constante, então, quando eu calcular o vetor posição, acho que eu vou botar em forma de vetor, né? Para vocês memorizarem mais. Assim. Eita, coisinha. Ok? Tá dizendo o seguinte. Se eu tenho uma curva que a norma dela é sempre uma constante, então o vetor posição com o vetor tangente, ele sempre, o produto interno dos dois sempre vai dar zero, que aqui é a mesma coisa se eu dissesse que os dois são perpendiculares, tá? Não sei se vocês lembram, quando dois vetores são perpendiculares, quer dizer que o produto interno entre eles é zero. Ou o contrário, né? Se eles produto interno é zero, significa que eles são perpendiculares. Eu não sei se vocês lembram também como calcula a norma de um vetor, né? Só para relembrar aqui, só uma notinha. Vocês lembram disso, mas não custa nada falar. Aqui, no caso, eu vou colocar só em 2, mas se for em 3 é a mesma coisa, né? A norma é isso aqui, né? Para quem não lembra. Ok? Mas como é que eu provo isso, né? Não tem nada demais, é só usar aquela conta, a propriedade, porque é o seguinte. Se a norma for uma constante, aí a ideia é levar ao quadrado dos dois lados, né?
ou eleva ao quadrado aqui. E aí, eu não sei se vocês lembram também de uma propriedade do produto interno, que o módulo de um vetor ao quadrado é o produto interno dele com ele mesmo, tá? E é exatamente isso que eu vou usar aqui. E aqui eu vou derivar dos dois lados. Então, derive, né? Em ambos os membros. Eu vou colocar assim, né? É claro que a derivada da constante é zero, né? Só que a derivada do lado esquerdo, aí é que a gente usa a propriedade lá do produto interno, que é eu derivo a primeira produto interno com a segunda, mais a primeira produto interno com a derivada da segunda. E aqui do lado direito dá zero, né? E aí, eu não sei se também vocês lembram de uma propriedade do produto interno, mas aqui eu já vou recordar, né? Que o produto interno de U com V, ele é simétrico, né? É o produto interno de V com U. Ele é simétrico. Ou propriedade de simetria, né? Tanto faz. Só para eu inverter um dos dois aqui, né? Por exemplo, eu vou inverter esse aqui, tá? Então, no lugar de colocar F', F, eu coloco F'. Tá vendo essa propriedade aqui? Ela me permite inverter o produto interno. Vai, o segundo eu conservo. E aí, como eu tenho dois elementos iguais, né? Esse aqui igual a esse, vira duas vezes ele. E aí, se duas vezes isso é zero, significa que a expressão toda é zero, né? E aqui exatamente o que eu havia dito, né? Esse aqui é a oposição, esse aqui é o tangente, e eles são perpendiculares, né? Esse aqui já está descendo lá. Mas eu vou fazer um desenho aqui ao lado. Então, geometricamente, basicamente, o que que é? Vou escrever isso. Basicamente, eu estou fazendo isso, né? Estou provando que, independente de onde eu pegue aqui o vetor, eu tenho um vetor aqui, posição. Sei lá, aqui, por exemplo. O tangente a ele vai ser sempre perpendicular. Aqui, F, né, nesse caso. E aqui, colocar F' para diminuir aqui. Ok? Que sempre vai ocorrer. E aí, na esfera, ocorre justamente porque a norma dela é 1, né? O f de t é justamente cosseno t seno t.
Quando eu calculo a norma dessa f aqui, dá cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, que é justamente 1, é constante. Ok? E aí, por isso que o vetor posição na esfera é sempre perpendicular ao vetor posição. Não, o vetor posição é sempre perpendicular ao vetor tangente, tá? Ok? Aqui, aquele primeiro exemplo só foi um específico. E vocês até podem calcular. Deixa eu calcular uma coisa aqui, ó. Porque o vetor f' de π, né? Sobre 4, é isso aqui. E aí, se eu calcular o produto interno dos dois, vou fazer aqui no. Não, aqui deu muito apertado. Se eu calcular o produto interno dos dois, vai dar exatamente zero. Observe aqui que vai dar zero. Vai ficar exatamente menos 2 sobre 4, né? Mais 2 sobre 4 é zero, tá? Aqui é um exemplo específico, mas em geral não, isso sempre ocorre, né? Posição com tangente, o interno deles dá zero ou eles são perpendiculares, ok? Vou mostrar de novo. Aqui, né? Você quer? Ok? Aí tem uns exercícios aqui, mas eu vou fazer eles na aula de exercício. Mas essa ideia da reta tangente a uma curva é importante vocês terem em mente. Não é nada assim extraordinário, mas é um conceito importante. Quando a gente tiver numa dimensão maior, aí vai ter a ideia do plano tangente, né? Você já tinha olhado, né? Acho que já. Aí vai ter a ideia do plano tangente, ok? Agora eu vou falar de comprimento de curva. Eu poderia ter falado na parte de coordenadas polares, né? Mas já que aqui também tem essa ideia, eu deixei para cá. Comprimento de curva. Muito bem. Comprimento de curva, basicamente, em termos de o que é, né? O comprimento de curva, mas tem mais sentido falar comprimento de curva. Você tem uma trajetória aqui, ela começa num certo A e termina num certo B, que você quer achar exatamente o tamanho disso aqui, ó. Quanto é que mede essa trajetória aqui, né? No cálculo 1, você já vê. Como é que você vê isso no cálculo 1? Usando coordenadas polares ou não, né? Não necessariamente você tem que usar coordenadas polares. Mas tem uma fórmula que dá o comprimento de uma curva de uma função de uma variável, né? Mas como a gente já está no que ela pode, assim, apesar dela ter mais variáveis, mas ela pode chegar em uma coisa, uma expressão vetorial, né? Pode não, ela chegará numa expressão vetorial
Aí muda um pouco. A curva você tem que olhar agora da forma parametrizada, né? Olhar da forma f de t igual a... Geralmente agora quando é curva eu usa a letra gama no lugar da f. Mas gama de t igual a gama de 1, gama de 2 e etc. Tá? Por exemplo, essa curva aqui, sem esses outros termos aqui, fica só com a curva normal que vocês conhecem do cálculo 1. Agora aqui muda um pouco. Aí como é que se calcula essa curva, né? Vou só colocar só a fórmula, a gente vai fazer alguns exemplos. É dado por isso aqui. A notação é L de gama, acho que é a mais, talvez a mais geral, ou tem livro que coloca o gama aqui embaixo, assim. Tanto faz. Aí você integra de A até B. dt. Comprimento da curva de até B, ok? Geralmente, lembrando, eu pego a derivada da curva, calculo a norma e integro essa expressão. Geralmente, como é que você vê essa fórmula aqui, ó? Se você tiver no R2, ou no Rn, né, tanto faz, mas eu vou fazer caso a caso só para não confundir. Se, por exemplo, a curva tivesse formato aqui, ó, x de t, y de t, foi uma curva que só tem duas entradas, né? Então, a norma dela vai ser o quê, né? Aliás, a derivada vai ser a derivada de cada uma, né? X', ou eu vou usar a notação mais clássica, só para ficar igual ao do livro. dx dt, dy dt. E aí, quando eu calculo a norma, né? A norma... Opa. Quando eu calculo a norma dela, vai ser raiz quadrada da primeira coordenada mais a raiz quadrada da segunda. E aí, eu posso olhar a fórmula de outra forma, né? Acho que talvez seja mais fácil de lembrar. Você olha ela assim, A até B. dy dt ao quadrado. Se ela tiver três coordenadas, aí vai ser dx dt, dy dt, dz dt, ou qualquer outra letra que você escolha, né? Por exemplo, se gama ela já tem três coordenadas, a fórmula você pode olhar simplesmente como ok? Dessa forma. E assim por diante, né? 4, 5, ok? Aqui é porque eu posso simplesmente... Aqui engloba mais, né? Ela é menor. Se eu colocar a expressão,
calcula a derivada e calcula a norma, integra. Mas só para ilustrar, como tem aí nos livros também, você pode, se ela tiver duas coordenadas assim, se ela tiver três, é dessa forma aqui. Mesma coisa, tá? Por exemplo, né? Fazer um muito simples aqui. Calcule, né? O comprimento essa cor que eu já mexi nela várias vezes, né? Mas é bom que vocês não esquecem, né? Curva gama de t igual a cosseno t seno t, eu já falei algumas vezes que ela é, a imagem dela é o círculo de raio 1, né? E aí o comprimento dele a gente já está cansado de saber qual é o comprimento do círculo, mas você também pode calcular usando essa ideia aqui. Como é que seria, né? Isso de 0 a 2π, né? Porque não me interessa as outras rotações, né? De 0 a 2π. Não, não é para fechar. E como é que eu calculo, por exemplo, usando essa ideia, né? Aí aqui vai ficar o x é o cosseno, né? O y é seno. E aí fica dx dt menos o seno. Dy dt menos o cosseno. Menos o cosseno, não, cosseno de t. E agora eu calculo, ou seja, a derivada, né, na verdade. Não, odeio quando isso ocorre. Que bagunça tudo aqui. Ou seja, a derivada aqui... Professor, só uma dúvida. Oi. Tem como demonstrar só porque, tipo, na forma paramétrica a fórmula é dx dt, dy dt, e na fórmula, tipo, quando só xy é 1 mais dy dx, a fórmula para o comprimento da curva? Mas é porque teria que demonstrar sem usar uma outra fórmula. Assim, a partir de uma... Você está falando a partir... Sabendo de uma certa fórmula, deduzir essa aqui, né? Tipo, porque quando eu tô trabalhando só sem curva paramétrica, a fórmula para o comprimento, né, é só raiz, a integral de a até b da raiz de 1 mais dy dx ao quadrado, Sim. dx. Então, Raiz aí, de... porque quando fica paramétrica, muda para essa fórmula aí, Sim. entendeu? É, essa aí, Dy dx. ao quadrado. É porque a demonstração mesmo... Demonstração... Teria que... Assim, não necessariamente eu teria que me basear numa fórmula que já existe. Aí é chata a demonstração. Ah, Eu tá. poderia só... Eu pensei que era uma coisa mais simples. Não, assim, eu posso dizer que essa forma é igual ou equivalente, né, a essa aqui, ou equivalente àquela de coordenadas polares, né? Mas eu não seria a demonstração propriamente dita, Sim, né? sim, entendi. Mas para curvas não. Para a função de uma variável é essa daqui, né? Que você também se demonstra fazendo um negocinho lá que é bem chato também. Mas, no caso, eu não falei isso aqui para vocês, não, né? Eu Não, falei. professor, não explicou essa parte ainda, não. Não, pois é, eu não falei isso daqui, e nem coordenadas polares, porque ficaria muito repetitivo. Uma vez eu fiz isso e me arrependi. Aí, eu poderia até, por exemplo, porque é a mesma coisa, basicamente, né? Aí fala isso, porque no fundo, digamos assim, as aplicações basicamente é uma conta, não tem muito... Então, a gente não ganharia falando isso aqui no começo.
Mas para demonstrar mesmo, eu não posso me apegar a essa fórmula. Ah, Eu quero certo, dizer. entendi. Eu pensei que tinha relação com essa, direto assim. Tem até que você pode até que demonstrar que as duas são equivalentes, mas você não estaria demonstrando que essa é a fórmula, né? Mas você pode demonstrar que elas são equivalentes. A gente pode tentar fazer essa conta daqui a pouco. Certo, certo. Ah, eu vou tentar, enquanto eu estiver fazendo essa conta, eu vou tentar lembrar. Aí, muito bem, né? Então, a derivada aqui é exatamente menos seno cosseno, né? E aí, pronto, né? O comprimento dela, né? É de 0 a 2π. Aí eu calculo a norma. Aqui vai ser exatamente menos seno ao quadrado, né? Deixa eu fazer aqui. Menos seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dt. E aí, vocês observam que o que está dentro da raiz vai dar 1, né? Porque menos seno ao quadrado é a mesma coisa de seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, essa expressão toda aqui é igual a 1. E aí fica só isso. E aí pronto, né? Isso aqui vai dar t variando de 2 até π, de 0 até 2π, e aí vai dar 2π, que a gente já sabe que, a gente está cansado de saber que é o comprimento da curva de centro na origem, raio 1. Ok? Se você quer saber a de raio R, basta colocar um R aqui. Você coloca um R aqui, ó, acompanhando R cosseno T, R seno T. Aí fica o círculo de raio R centrado na origem. Você pode ficar mexendo naquela equação, ok? Vou pegar uma outra coisa aqui. Vamos fazer uma com 3. Mas não muda nada, pessoal. A conta. Eu vou fazer uma que já tá. Deixa eu ver essa aqui. Vou fazer essa aqui que já tá feita mesmo. Aí depois eu acho que eu vou tentar fazer essa conta que você falou aí. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Não. Vou só montar, né? Por exemplo, essa curva aqui, ó. Tá resolvido isso aqui. Eu não vou fazer um. Os outros eu sempre faço nos exercícios, né? Só para ilustrar mesmo. Aqui o que você faz? Você deriva. Lembrando, essa curva aqui eu já fiz também na aula passada, né? Custa nada mostrar aqui. Seno T, né? Fica essa espiral, né? Ah, muito bem. E aí eu derivo ela, né? Para calcular o comprimento, eu derivo. Vai ficar menos o seno cosseno T1. Calcula a norma. Aqui. Aqui, tá. Eu esqueci de uma coisa. T de 0 a 2π. Mesma coisa do outro. E aí a norma de 3 é as 3 coordenadas ao quadrado, né? E aqui da raiz de 2
Novamente, aqui dá 1, enfim. E aí o comprimento, simplesmente a integral de zero disso. Opa, aqui tem um raiz de 2, né? A norma do... raiz de 2... Então vai ficar 2 raiz de 2π. O cálculo não é difícil, não. Tem uns integrais, aí não é difícil porque eu peguei os mais fáceis, claro, né? Mas tem umas que dependem da integral, fica chato. Vou fazer um rápido aqui. Ver essa daqui fica ruim. Não, essa aqui não fica... Ó, essa daqui acho que é um exemplo de que fica difícil. Mas eu só vou montar. Que curva é essa, né? Ln de t. Se eu for chamar x igual a t e y ln de t, o que eu concluo? Eu concluo que a imagem da curva ela vai coincidir com a função y igual a ln de x, né? Ele quer de quanto aqui? De 1 até e. Vamos lá. Quando t for 1, eu estou com 0, né? Ln de 1 é 0. E quando t for e, essa quando tem só duas entradas, você sempre pode transferir para outra, né? Travei aqui. Você pode transferir de uma dimensão. Eu posso muito bem passar daqui, vir para cá, ó, né? E fazer isso e usar aquela outra forma, né? Quando eu tenho duas entradas apenas. Então, eu quero encontrar justamente esse comprimento aqui. Essa parte que está aqui, ó. Ok? Mas eu vou fazer do jeito que a gente está vendo aqui. A derivada da curva é t ln de t, né? A derivada dela vai ser simplesmente 1 sobre t. E aí eu calculo a norma. 1 t quadrado. Acho que fica melhor assim, né? Assim, tá? Não. E aí a curva, o comprimento, na verdade, de 1 até e, aí vai cair no integral, que não é tão fácil já. Ok? E aí, quando tem 1 mais t quadrado, eu sempre recomendo... Será que dá para fazer por partes isso aqui? Deriva... Não, porque com a integral, a deriva vai ficar ln, não. Mas eu sempre recomendo usar... Assim, pega a integral normal, né? E aí usa aquela substituição, u igual a tangente de alfa, né? É porque eu tirei a raiz aqui. Ficaria... Aqui ficaria, ó, raiz de 1 mais
Perdão, 1 não. T2 mais 1 sobre T2. E aí, quando você tira a raiz do numerador e do denominador, sai o... Assim. Ok? Eu sempre recomendo usar essa ideia aqui, né? E contém a expressão, porque isso aqui vai ser secante ao quadrado, blá, blá, blá. Aí vocês resolvam isso aqui. Mas assim, depende muito do exemplo, né? Isso aqui eu posso continuar essa conta na aula de exercício. Aliás, eu continuo ela na aula de exercício, só para a gente não ficar perdendo tempo nessa conta aqui. Ok? Mas essa já não é tão simples, né? Mas, sim, a ideia, o principal aqui é vocês entenderem a ideia da aplicação, né? Porque aí, quando chega nessa parte, já é teoria de integral, né? Mas, voltando agora, só para encerrar, já que aqui tem muito exercício, pessoal, bem difícil. Mas eu vou fazer, como vocês, geralmente eu faço, eu vou fazer esses mais complicados na aula de exercício, viu? Porque demora muito e não vale a pena ficar gastar 1 hora no exercício aqui. Agora, já que você tocou no Z, já que vocês tocaram no assunto, por exemplo, se a gama de T é x de T, y de T, né? Como é que eu provo que... Vou colocar assim, T de A até B, né? Como é que eu provo isso aqui, né? É isso que você queria falar, que você disse naquela hora, né? Sim, sim, sim. É, a priori, eu acho que nesse aqui não é coisa tão simples, não. Não, eu já teria... Mas fica como exercício. Eu posso até fazer na aula isso aqui, de exercício. Mas acho que não é uma coisa tão fácil, não, isso aqui. Ou então... Não... E lembrando que eu não posso só jogar aqui, né? É. Você tem que transformar essa daqui numa não parametrizada, né? Enfim. Mas talvez eu vou pensar e faça ela na aula de exercício, ok? Certo. Pessoal, os exercícios, que caso vocês queiram ir tentando, eu vou fazer muitos deles na aula de sexta. Eu acho que vocês vão tentar isso mais à frente, né? Geralmente é assim que funciona. Mais próximo da prova é que vocês... Bom, eu vou deixar marcado aqui, né? Para quando vocês estudarem essa parte aqui. Na página 133. Não são exercícios difíceis. São 15, mas eu vou colocar do 1 ao 14, porque o 15 não... Acho que não tem nada, não é muito... Não tem nada a ver com vocês, não. E página 143.
A primeira, tem uns bem difíceis aqui. Seja contínua, dada por... Professor, só uma dúvida, isso é o Stuart Oi. volume 2? Ah, desculpa, eu não falei, né? Aqui, Guidorice, eu vou colocar ali em cima e vou Ah, colocar o ali Guidoriz, embaixo. foi mal. É. Não, mas eu vou colocar aqui. Eu acho que eu não falei mesmo, não, eu só disse a página. Sim. Volume 2, tá? É porque eu acho que aqui tá melhor, tá mais resumido. Eu sempre pego o mais resumido dos dois, questão do tempo, não dá para falar de tudo. E além disso, eu ainda resumo o que tá no livro, né? Eita, coisinha chata esse negócio quando fica assim. Essa, a quinta. A quinta, sexta, sete, oito. Eu vou colocar assim, do quarto ao décimo. Esses que são bem complicados. Eu vou tentar fazer pelo menos a metade deles aqui. Esses primeiros não são difíceis, esses aqui já são um pouco complicados, tá? Mas é isso, quando vocês chegarem nessa parte, porque acho que agora vocês não vão estudar, né? Geralmente todo aluno faz isso, né? Quando está próximo da prova, é que você coloca o conteúdo em dia. A prova, se eu não me engano, é dia 5, né? De maio. Eu acho que é, mas enfim, tem muito tempo ainda, dá tempo de falar. Espero que dê tempo de falar tudo que eu quero falar. Ok? Então, por hoje é só isso mesmo. Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. AVF quando? AVF, a semana da AVF é 10. Peraí, só para te confirmar com certeza aqui. A semana da AVF. O último dia 15. Tô vendo aqui. Aqui, ó, período de avaliação final, 11 a 15. Ok, então olhando aqui, eu acho que eu coloquei no plano dia 11, que é a terça-feira. Mas aí depende muito mais de vocês. Pode ser 11 ou pode ser 13, né? Aí depende muito de vocês. Eu coloquei lá no dia 11, eu acho, mas se vocês quiserem que seja no dia 13, mas essa é a mesma coisa. Eu dou a prova e vocês me enviam no dia seguinte até meia-noite, ok? Mas é só isso mesmo. Alguém tem alguma pergunta?